Boa tarde, pessoal, nossa aula de História. Hoje nós vamos trabalhar apenas a página 11 e 12, a qual a professora vai explicar para vocês sobre patrimônios culturais, materiais e imateriais, mas hoje somente os patrimônios culturais materiais. Depois do tempo restante, vocês podem voltar nas videoaulas das outras aulas que a professora já postou para vocês o que são patrimônios materiais e imateriais. Voltem lá, assistam novamente, tá? Porque as provas vão começar a partir do dia 19 de outubro, então não está muito longe não, né? E nós temos bastante matéria, então a professora deixa um tempo aí para vocês voltarem a rever algumas coisas aí. Tudo bem? Qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Então vamos seguir a leitura lá, página 11 e 12 hoje. Então, o patrimônio cultural, ele não faz parte apenas do passado ou lá dos museus, né? As heranças culturais, elas formam a história da humanidade, também a sua história pessoal, fazendo parte do seu cotidiano. Nós temos uma cultura, então para nós, a nossa cultura, de onde nós viemos, é uma herança cultural, né? As tradições das nossas famílias, os costumes, aquilo que a nossa família passou para nós, é um patrimônio cultural, é a nossa cultura. Tudo aquilo que guardamos de alguém da nossa família como lembrança, isso é um patrimônio, isso tem valor para nós. Então, pensando nisso, a partir desse momento, nós vamos estudar os tipos de patrimônios culturais e conhecer outros lugares onde podemos encontrá-los. Vamos lá, então. Patrimônios culturais, materiais e imateriais. Então, vamos identificar como os patrimônios culturais são organizados. Eles são organizados em material e imaterial. Primeiro, nós vamos conhecer patrimônios culturais materiais. Pessoal, pode grifar tudo aquilo que vocês acharem necessidade. Um patrimônio cultural material, ele se caracteriza por aquilo que se pode ser tocado, aquilo que a gente pode pegar, aquilo que a gente pode sentir, tá? Pois ele existe de verdade, ele existe concretamente, ele é um material. Então, são exemplos disso as construções históricas, as paisagens naturais, os sítios arqueológicos, as cartas, os objetos de coleções privadas, os museus, as diversas obras de arte, como pintura, escultura, cinema, fotografia e muito mais. Vamos observar aqui alguns exemplos, ó. Exemplos de patrimônio cultural material que existe, que é matéria, que nós podemos pegar. Então, preste atenção, estátua de Rodin, essa daqui, a esfígie de Gizé, aí do lado a pirâmide de Khafre, tá aqui uma, perdão que a professora saiu do lugar aqui. Aqui, uma escavação arqueológica, aqui eles estão escavando, né, um sítio arqueológico, uma escultura grega, cadê a escultura? Aqui, uma escultura grega, um jornal antigo, a barreira de corais australianos, aqui, uma carta manuscrita, cadê a carta, né? Manuscrito quer dizer escrito à mão. Uma tela emoldurada, aqui ó, uma tela com molduras ao redor, um vaso grego e uma armadura medieval, tá aqui, armadura medieval. A professora colocou para vocês, falou errado uma aqui. Uma escultura grega, essa daqui, ó. Essa primeira aqui, que é uma escultura grega, tá? Então, tudo isso daqui são exemplos de patrimônios culturais
material. Vamos para a próxima página. Muitas construções, como monumentos, ruas, praças e outras coisas de todo o mundo, são considerados patrimônio cultural, material da humanidade. Essas obras humanas podem fazer parte da história de um determinado lugar, como de um país ou até mesmo de uma cidade, e da história das pessoas que viviam ou ainda vivem nesse local, porque geralmente alguém fez, né? Ele ficou ali como a história de alguém. Então, para algo ser considerado um patrimônio cultural material da humanidade, ele deve ser reconhecido pela Unesco. Unesco é a Organização dos Estados Unidos para a Ciência, a Educação e a Cultura. Então, olha lá no quadrinho. Então, a Unesco, ela é um órgão internacional criado em 1945 lá na Inglaterra. Qual que é o objetivo da Unesco? Grifem se acharem necessário. Garantir a paz entre as nações por meio da cooperação intelectual e cultural, buscando meios de solucionar problemas da sociedade dos países membros. Os patrimônios culturais mundiais fazem parte de uma iniciativa da Unesco em conservar a identidade dos diferentes povos. Agora nós vamos conhecer alguns exemplos desse tipo de patrimônio cultural material. Então, aqui no primeiro, a Grande Muralha da China é um exemplo que tem de mais de 20 mil quilômetros de extensão. É a maior muralha já construída e foi um sistema de defesa, né, que protegeu a China contra os invasores por centenas de anos. Então, eles construíram na intenção de defender a China, e ele acabou sendo aí considerado um patrimônio cultural. E na segunda, o Centro Histórico de Salvador, Bahia, né, aqui no Brasil, foi considerado um patrimônio cultural material da humanidade em 1985. Nesse local são encontrados moradias, igrejas, ruas, lá do período em que o Brasil foi colonizado ainda por Portugal, hein? O qual resgata, o qual traz para nós lembranças da história do nosso Brasil. Por meio de um patrimônio cultural material da humanidade, podemos ter acesso à história do lugar aonde encontra o patrimônio. Como exemplo, podemos citar o Centro Histórico de Salvador, pois, por meio de suas construções, conhecemos parte da história do Brasil, no período da colonização portuguesa. Isso também ocorreu em outros lugares de diferentes partes do mundo. Você sabia que entre 1549 e 1763, a cidade de Salvador se tornou a primeira capital do Brasil? Isso eu garanto que vocês já sabiam, né? Então, meus amores, hoje a explicação vai ficar somente até aqui, tá? Para sobrar tempo para vocês olharem o vídeo próximo a esse, para vocês olharem os vídeos nas aulas passadas, retomem as aulas passadas, façam como se fosse uma revisão, já para vocês irem associando para não esquecer o conteúdo, porque história tem bastante matéria para a prova. Combinado? Então, beijos, até a próxima aula.